Atos capítulo 8, versículo 26 a 40. Vamos fazer a leitura? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Versículo 27 do capítulo 8. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Verso 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Verso 34, então eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Verso 37, Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos pedir aqui, Jesus abençoe a meditação da sua palavra. Pai, estamos meditando as escrituras sagradas. Pai, venha nos visitar, venha nos fortalecer, venha abrir nossos olhos para esse texto tão precioso. Pai, que possamos sair daqui com aprendizado prático para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, vamos falar um pouquinho desse texto. Vamos versículo por versículo, tirando uma lição para nós. Ouvindo a voz de Deus, versículo 26, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Pessoal, a primeira lição já que nós vamos aprender nessa noite é ouvir a voz de Deus. Interessante que a Bíblia está dizendo aqui que um anjo falou com Filipe. Irmãos, isso não é nenhuma novidade. Deus fala conosco. Deus é um Deus vivo, que se comunica, que nos direciona. Às vezes, a gente não ouve a voz dele realmente, claramente. A gente ouve a voz dele através da confiança no nosso coração. Através da leitura da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, o seu coração assim parece que destaca aquele versículo, faz tão sentido na hora que você lê. Às vezes você está conversando com uma pessoa e naquela conversa, aquela pessoa fala uma coisa e você fala: puxa, é isso que eu estava pedindo a Deus em oração. Às vezes a gente está num carro ouvindo uma música e você está precisando tomar uma decisão na sua vida, e você, de repente, você começa a ouvir aquela música, e aquela música que sempre você ouviu, de repente parece que ela faz um sentido assim, tão especial para você. Assim que Deus fala com a gente. Deus fala através das circunstâncias, através de um sonho. Tem uma música da Eichela que diz assim: sei que me falas através de um irmão, sei que me falas quando dobro os joelhos em oração, sei que me falas pela tua palavra. É assim, gente. Deus fala conosco. Às vezes a gente não quer obedecer, é diferente, mas é verdade que Ele sempre fala.
Às vezes a gente tapa, não é Deus que está falando não, é minha consciência. Às vezes é Deus que está falando. A resposta a gente já está tendo de Deus. E o que a gente faz quando a gente ouve a voz de Deus? A gente tem que obedecer. Está no final do versículo 26, fala, ele se levantou e ele foi. Interessante a reação que todos nós devemos ter. Quando Deus fala conosco, obedeçamos. Ele se levanta, o anjo diz para ele, Filipe, vai a tal lugar, vai para o lado sul, e diz simplesmente o texto, ele se levantou e ele se foi. Ele foi para onde, pastor? Versículo 27 e 28. Olha a missão aí que ele tinha naquele dia, o Filipe. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, versículo 28, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Pessoal, aqui aparece um novo personagem. Nós temos até agora Filipe e o anjo falando com ele. Agora aparece uma nova pessoa aqui. Aparece uma pessoa, um homem etíope, um eunuco, alto oficial, superintendente do tesouro, né? Esse homem está precisando de Deus. Esse homem está lendo a sua Bíblia. Esse homem está buscando o entendimento da leitura do Antigo Testamento, porque naquela época o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Está em nossas mãos o Novo Testamento, que vai de Mateus a Apocalipse, inclui o livro de Atos. Então, o que ele estava lendo ali, está no versículo 28, é o profeta Isaías. Ele está lendo, eu posso dizer, a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que os discípulos liam, é o Antigo Testamento, Pentateuco, os profetas, os salmos, é isso que eles liam, é isso que ele tinha em suas mãos. Tanto que Jesus Cristo entra lá na sinagoga e abre a Bíblia, Isaías também, e lê a Bíblia e diz, hoje o que estou lendo aqui se cumpriu. Então, ele estava lendo o que? O Antigo Testamento, numa parte de Isaías, que falava que vinha um Messias, e esse Messias vinha morrer pelas pessoas. Só que ele não estava entendendo nada. Provavelmente ele estava lendo Isaías capítulo 53. Mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. E é isso que ele diz. É isso que o Filipe pergunta para ele, versículo 29 e 30. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Pessoal, aqui, mais uma vez, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai no Filipe e fala, aproxima-te desse carro, gruda nele. Provavelmente não era um carro que nós temos hoje, não era um Gol, um Uno, não. Provavelmente era uma carroça, cavalos. Era um carro para eles. Aproxima-te dessa carroça. Aproxima-te aí, sobe nela, fala com esse homem que está aí dentro. Provavelmente é uma coisa arrumadinha, ele era muito rico. Provavelmente um lugar que tinha uma cabine ali, um lugar para se sentar ali dentro, protegido da chuva. O Espírito Santo fala, entra nesse carro, nessa charrete, entra nela, sobe nela, e fala com esse homem que está aí. E é isso que Filipe faz. Ele faz uma pergunta, ei, você está entendendo o que você está lendo aí? E veja o que esse homem responde. Versículo 31. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Gente, é muito interessante o que esse eunuco fala para Filipe. Como eu posso entender se ninguém me explica? E olha, gente, é um privilégio a gente explicar a palavra de Deus. É um privilégio quando alguém se interessa pela Bíblia e você consegue chegar em uma pessoa
e explicar a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando hoje sobre discipulado. Discipulado, uma definição de discipulado. Discipulado é um relacionamento pessoal entre discípulo e discipulador, baseado nos ensinos de Jesus. O objetivo do discipulado é formar valores do reino de Deus. E é um ciclo contínuo. Aquele discípulo deve depois também ser um discipulador para uma outra pessoa. Isso é discipulado, é uma definição. Discipulado é um relacionamento pessoal entre alguém que sabe mais a Bíblia e alguém que quer aprender a Bíblia. Isso é discipulado. É isso que está acontecendo aqui na Bíblia. Existe um homem chamado, um eunuco que quer aprender a Bíblia, e o Filipe é uma pessoa capacitada para ensinar a palavra de Deus. Gente, essa frase aqui é muito importante, que eu vou colocar aqui agora. Vamos ler lá em cima? A evangelização e o discipulado se completam. Pessoal, evangelizar sem discipular seria o mesmo que ter filhos e deixar abandonado. Vou repetir. Aqui está o centro da mensagem, pessoal. Evangelizar sem discipular é o mesmo que gerar filhos e deixar abandonados. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Tem um cara, um holandês, esteve no Brasil, fantástico, que noticiou essa reportagem. Esse cara tem 98 filhos espalhados pelo mundo. Ele oferece um serviço gratuito para as mulheres que querem engravidar de maneira natural. Algumas mulheres no Brasil, e tem de tudo nesse mundo, que querem engravidar, mas não querem um pai e nem um marido, querem só ter uma gravidez, quer cuidar do filho sozinha. Esse homem, ele resolve esse problema, e de forma gratuita. Ele tem 98 filhos, e segundo ele, na reportagem do Fantástico, teve uma época que ele doava para um banco de sêmen, e ele autorizou 25 inseminações. Então, mais ou menos a conta daria em torno de 124 filhos espalhados pelo mundo. China, Brasil, Holanda, onde for. Ele tem 124 filhos. Por que eu estou falando isso? Porque é fácil ter um filho. O difícil é cuidar de um filho. Agora você imagina esse cara com 124 filhos dentro de casa. Imagine na hora de vir para a igreja, 124 filhos. É bom que a congregação está formada. Só a família do pastor chegou, começa o culto. 124 filhos, gente. É impossível cuidar de tanto filho. Eu tenho um só, gente, não estou dando conta. Eu fico animado quando eu vejo a turma querendo ter 2, 3, 4 filhos. A turma está animada. 124, gente. É muito filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma comparação em relação ao discipulado. Não basta gerar filhos, é necessário cuidar dos filhos. E assim também na igreja, não basta trazer na igreja. Não basta convidar para o culto. O grande desafio, gente, é discipular, é ensinar a palavra de Deus. Muitas pessoas, não sei se é você, eu estou falando aqui de uma forma assim, aberta, não estou culpando ninguém, mas pessoas podem pensar assim, pastor, se prepara que domingo eu vou levar um amigo do culto. Pastor, liguei para ele já hoje à tarde, domingo, né? Um exemplo. Pastor, já liguei para ele já à tarde, já está confirmado, ele vai vir no culto do amigo, semana passada. Tá? Culto do amigo. Vou buscar na casa dele, vou dar uma carona. Agora, pastor, chega no culto, ele aceita Jesus, preencheu aquele papel amarelo, que é o papel de comunicação. Aí a pessoa chega para mim no final do culto, pastor, fiz a minha parte, está nas suas mãos. Agora, pastor, eu te dou o número de telefone dele,
te dou o endereço dele, e você, pastor, dá os seus pulos, se vira, dá um jeito, discipula o cara, o meu amigo. Eu queria muito, pastor, que você discipulasse ele, queria ver esse cara convertido. Minha parte, eu já fiz, agora é com a igreja. Só que é o seguinte, pastor, ele não pode segunda a sexta, porque ele trabalha, à noite ele estuda, e sábado ele trabalha até meio-dia. O jeito, pastor, se domingo à tarde você tiver horário, você atende. E é isso que a gente faz. Essa é a cultura da igreja evangélica. Eu levo a pessoa na igreja, e a igreja discipula. Olha essa frase aqui, ó. Vamos ler lá? Tem igrejas que são boas de obstetrícia e péssimas de pediatria. Obstetrícia é uma área da medicina, nascimento. E pediatria é uma área do cuidado pós o nascimento. Tem igrejas que são boas de obstetrícia. Quem quer aceitar Jesus? 20 pessoas aceitam Jesus. Quem quer aceitar Jesus? 40 pessoas aceitam Jesus. Levanta a mão. Eu levantei a mão. Tá, e depois? E a pediatria? E o cuidado? E o acompanhamento? E o discipulado? Não se faz. Gente, num culto, quando há um apelo, e pessoas levantam a mão aceitando a Cristo, ou a gente pergunta, alguém fez essa oração comigo pela primeira vez? A pessoa fala, eu. Imagine o choro de um monte de bebezinho nascendo em Cristo. Nhê, 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 quem vai me dar leite? Quem vai me dar colo? É o pastor, é o pastor. É isso que a gente faz. Essa é a cultura da igreja evangélica. Você convida e a igreja discipula. Agora, gente, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Irmão, só na semana passada, eu tive em torno de 10 pessoas que preencheram aquele papel. Como que eu, pastor Daniel, se já tenho 15 pessoas que estou discipulando atualmente, como que eu ponho na minha agenda mais 10 pessoas para discipular? Aí nós temos um outro culto daqui uma semana, eu faço um apelo, mais 5, como que eu ponho mais 5 na minha agenda para discipular? E discipular não é uma ligação e um encontro. Se a igreja não entender o discipulado, vai ser uma igreja que não vai gerar pessoas maduras na fé. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre isso. Vamos ler Gálatas 4:19? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quando você traz um amigo para a igreja, o que você tem que sentir é isso aqui, ó. Eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado no meu amigo. Até Cristo ser formado, eu sofro, eu quero vê-lo crescendo na fé. Gente, às vezes a gente traz um amigo na igreja, e na semana, no outro domingo, a gente nem liga mais. Ah, ele veio, aceitou Jesus, a gente esquece do cara. Nenhuma ligação mais, não, porque eu já fiz a minha parte, eu já dei carona, agora ele se vira, se o pastor quiser que compra Kombi e busca. A gente acha que é só fazer um convite para um culto e está resolvido. Gente, eu sofro de dores de parto até Cristo ser formado. Não é um culto, gente, não é um dia, não é um levantar de mão que a pessoa já está preparada para a vida cristã. É um processo.
lento, demorado, de acompanhamento, de oração, de intercessão, de buscar o cara na casa, de colocar ele do seu lado na hora do culto, de estar intercedendo por ele durante o culto na semana, estar orando por ele, discipulando ele. Gente, é muito mais do que um culto do amigo. Por exemplo, vamos olhar na Bíblia aí o exemplo de Paulo. Você já conhece a história, eu já preguei aqui sobre Paulo. Paulo está no caminho de Damasco, uma luz aparece, essa luz é Jesus, fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele fica cego durante 3 dias, aquele homem está amordaçado, aquele boi bravo está domado. Vai entrar um homem chamado Ananias, Deus vai aparecer, o Espírito Santo vai falar com Ananias: Ananias, vai na rua tal, na casa tal, lá tem um homem chamado Saulo, ele está orando, vai lá, fala com ele. Ananias reluta, mas obedece, e Ananias chega na casa de Paulo e fala assim para ele, está em Atos capítulo 9, Saulo, irmão, escute bem, Saulo, irmão, o Senhor Jesus apareceu para você, me pediu para vir aqui e conversar com você. Gente, Deus usa pessoas, as pessoas são um canal do discipulado, e Ananias foi um instrumento de Deus para que Paulo crescesse, fosse discipulado. Interessante uma coisa, veja que Ananias é um nome na Bíblia desconhecido, talvez ele aparece só no capítulo 9 de Atos. Mas gente, se não fosse Ananias, hoje você e eu não teríamos 13 livros do Novo Testamento, as cartas que vão de Romanos até a última carta, são 13, se não me engano acho que é Tito, não me lembro qual que é a última, são 13 cartas. Se não fosse por Ananias, eu e você não teríamos esse livro em nossas mãos, pelo menos do jeito que está, ou Deus faria outra pessoa. Mas veja como é importante um homem, uma pessoa disponível por Deus. E interessante que o discipulado não acaba em Paulo. Paulo depois vai ser um homem de Deus, e ele vai discipular outras pessoas, inclusive Timóteo, e vai dizer para Timóteo: Timóteo, o que você aprendeu, o que você ouviu, transmite também, Timóteo, a outras pessoas, homens idôneos, homens de fé. Olha o ciclo do discipulado: Ananias, Paulo, Paulo, Timóteo, Timóteo, tantas pessoas que a gente não sabe. Umas coisas assim na Bíblia, sabe, que eu fico pensando, tipo assim, olha que interessante. Barnabé, também desconhecido, mas Barnabé, 2 homens na Bíblia que ele ajudou muito. Um foi o próprio Paulo, que quando Paulo se converteu, as pessoas tinham medo dele, Barnabé incluiu. E o segundo nome, sabe quem que é? João Marcos. Barnabé incentivou o ministério de João Marcos, discipulou João Marcos, acompanhou João Marcos. Só por aí, ele tem 14 livros escritos na Bíblia, porque Paulo escreveu 13, e Marcos escreveu 1, que é o Evangelho de Marcos. Gente, são coisas que a gente começa a pensar na Bíblia, a gente fala assim: poxa, eu não sei aonde chega uma semente da evangelização. Gente, você evangelizar uma pessoa, às vezes você sem saber, você está evangelizando uma geração de pessoas. Observe o exemplo de Jesus. Jesus e os 12 discípulos. Jesus, de vez, ele não chama a multidão, ele chama 12. E ele passa tempo com esses 12. Ele anda com os 12. Ele investe na vida dos 12. Passou 3 anos, menos que um mandato presidencial, menos que um financiamento de um carro, com 12 pessoas. Não foi numa multidão, foi com 12. Ele acompanhou essas pessoas. Gente, olha, nós precisamos muito hoje na igreja de pais espirituais ou mães espirituais. O que é isso? Pessoas maduras na fé, pessoas que podem acompanhar os que estão chegando. Essa tarefa não é só do pastor, gente, essa tarefa é de todo cristão. Pais espirituais, isso não é idade não, viu gente? Quando eu falo pai espiritual, tem que ter tantos anos, não é isso não.
Isso chama amadurecimento espiritual, estudo da Bíblia, oração, piedade, caráter. Os pais espirituais, nós ansiamos por essas pessoas, pessoas que estão compromissadas em fazer discípulos, não só levar num culto, mas acompanhar as pessoas. Põe para mim o versículo aí. Olha o que diz em Atos 18, volta um. Ele, ali é Apolo, tá? Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Apolo começou a se destacar. Mas talvez alguma coisa que ele disse numa pregação, Priscila e Áquila ouviram e falaram: isso aí não está dentro do que nós fomos ensinados, Apolo. Isso não é o conselho dos apóstolos. E assim, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Gente, nós precisamos desse acompanhamento uns com os outros. Aqueles que têm um pouquinho mais de conteúdo, passar para aquele que tem menos. Isso chama discipulado. Passa para mim. Como iniciar um discipulado? Hoje, nós temos essa ferramenta hoje, que é essa apostila. Essa apostila, ela é uma ferramenta de discipulado, onde aqui, qualquer pessoa consegue discipular outro. Isso aqui não foi feito por um teólogo fazer. Isso aqui não foi feito por um cara formado em teologia fazer. Isso aqui foi feito para qualquer cristão pegar uma apostila e estudar com outro cristão. Aqui vai ter vários assuntos, por exemplo, o relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, oração, batalha espiritual e vários outros assuntos. Pessoal, você pode começar o discipulado com alguém. Por exemplo, você pode convidar alguém, não vai falar assim: vamos fazer um curso, tantas aulas. Não. Ei, convida um amigo, vamos estudar a Bíblia. Você trouxe alguém no culto, essa pessoa aceitou a Cristo. Ei, amigo, você quer estudar a Bíblia comigo? Vamos juntos estudar a Bíblia? Vamos andar com Cristo juntos? Gente, isso aí todos podem fazer. Todos podem fazer um discipulado. O material facilita a gente, para não ficar inseguro, não sei o que falar, não sei o que dizer, não sei por onde começar. Tem um material. Não precisamos inventar a roda mais. Você pode levar alguém a uma caminhada com Cristo, encontros semanais, 1 hora de duração. Às vezes a pessoa na primeira aula, na segunda, ela vai estar meio tímida. Às vezes na quarta, quinta aula, já está abrindo o coração. Às vezes vocês saem até do assunto, o tema do dia, e começam até a falar sobre a família, sobre o casamento, sobre problemas na área da pornografia, tantas áreas. E você vai discipulando, vai caminhando com ela. Gente, é recomendável homens com homens e mulheres com mulheres. É recomendável que seja homens com homens e mulheres com mulheres. É recomendado que seja um com um. Sabia que aqui na igreja a gente monta turma, às vezes com 8 pessoas, com 10? Sabe por quê? Porque a gente não tem pessoas disponíveis para fazer o discipulado 1 a 1. A gente não tem. Pastor, porque eu não sei. Pastor, porque eu não sei o quê. Pastor, porque eu tenho vergonha. Porque eu não sei o quê, não tenho tempo. Mas o discipulado é 1 a 1. Um conselho que a gente fala nessa hora é não ter nenhum negócio comercial. Me empresta aí R$1.000 aí, os dois lá. Não dá certo. Dinheiro à parte. Vamos falar sobre a palavra de Deus. Começaram um discipulado. E não precisa falar de batismo. Negócio de batismo, não tem nada de batismo. É estudar a Bíblia juntos. É estudar a Bíblia juntos. Gente, é isso que está acontecendo nesse trecho da Bíblia. Pode passar para mim, Rafael. É isso que está acontecendo. Versículo 32 a 35. Eu vou ser mais rápido agora, eu já vou encerrar. Olha o que estava lendo lá o eunuco. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta:
foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim não abriu a boca. Versículo 33, na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de a si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e começou por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a quem? Jesus. O discipulado, gente, é falar sobre Jesus. Esse é o discipulado, é falar sobre Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus. As 3 primeiras aulas do discipulado aqui dessa aula é sobre Jesus. Morte de Jesus na cruz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É falar sobre Jesus. Pode passar. O batismo acontece naturalmente, versículo 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Pessoal, veja que quem tomou a iniciativa do batismo, não foi Filipe, foi o eunuco perguntou sobre o batismo. Gente, na minha experiência de discipulador, eu nunca chego para alguém para convidar para fazer discipulado, eu nunca falo de batismo, eu nunca falo de dízimo, não falo nada disso. Vamos falar da palavra de Deus, isso é consequência. Tem muitos que abandonam na caminhada, não querem, tudo bem, e os que querem vai continuar. Deus sabe aqueles que são escolhidos, que são eleitos, e vai avançar. Jesus contou a parábola da semente, uma semente caiu na terra dura, outra caiu na terra fértil, assim é, gente. É interessante, eu estava fazendo discipulado com uma pessoa, o cara no meio do discipulado abandonou. Ah, pastor, não quero mais, eu quero esse mundão, então foi embora. Voltou esses dias. Pastor, posso voltar para o discipulado? Pode. Vou voltar. É assim, gente, nada forçado, ninguém é obrigado a batizar. Nosso dever é compartilhar a palavra, compartilhar a Bíblia, fazer aquela pessoa crescer em Cristo. Olha o que acontece aí, olha, crer no coração e confessar com a boca, versículo 37, Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Veja aí, gente, a profissão de fé, é o que a gente faz aqui na frente. Você que aceita Jesus, eu aceito. Você crê no seu coração, eu creio, eu confesso, é isso que está acontecendo aqui. E sabe o que acontece? Vai surgir uma nova vida em Cristo, versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, o quê? Cheio de júbilo. Obrigado, meu amigo, por você falar de Jesus para mim. Obrigado, meu amigo, por não desistir de mim. Obrigado, meu amigo, por me convidar para estudar a Bíblia, para fazer um curso do discipulado. Obrigado, meu amigo, por não desistir de mim, porque aquela dia eu não fui na igreja, mas você me ligou de novo, você insistiu no outro culto do amigo. Obrigado, meu amigo. Gente, cheio de júbilo, aquele homem saiu da água, seguiu o seu caminho. Gente, o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa é Cristo. Esse é o melhor presente. Quantas pessoas aqui têm tanta gratidão por pessoas que investiram na nossa vida, pessoas que nos evangelizaram, nos discipularam, andaram com a gente, nos apoiaram. Quando a gente faltou na igreja, a pessoa nos ligou, nos chamou, nos convidou, e hoje nós estamos servindo a Cristo, cheio de júbilo. Nós temos um cara aqui na igreja, o Eric e a Patrícia, né, Eric? O Eric fala assim, o pastor Daniel era muito chato, ele me via lá no clube e falava, vamos para a igreja, ele entrava numa porta e saía por outra, e eu chamando ele, está aí hoje. Pergunta se eu obrigo ele a vir no culto. Ele vem porque ele está cheio de júbilo, né, Eric? Cheio de júbilo, encontrou a Cristo, a vida mudou, vai casar agora, decidindo civil com a Patrícia, vai ser batizado. Então é isso aí, gente, isso é o maior privilégio. Às vezes a gente passa por chato, mas vale a pena ser chato por Cristo. Invista, convida, cheio de júbilo.
E para finalizar, o último slide, versículo 40. Filipe veio achar-se em Azoto e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha que coisa linda, aquele homem chamado Filipe, ele gostava tanto de falar de Deus, que ele começou a discipular, evangelizar, e tanta gente que ele saía fazendo todas as cidades ali, ele ia fazendo evangelização. Gente, porque é um privilégio a gente ser útil no reino de Deus. É um privilégio a gente olhar para trás e ter gastado a nossa vida na casa de Deus. Isso é um grande privilégio. Eu fazia tempo que eu queria falar sobre isso com vocês, para que você comece a mudar a sua concepção de evangelização. Essa concepção eu já mudei na minha cabeça. Eu não me sinto hoje sozinho, obrigado de conduzir as pessoas para a palavra de Deus. Eu me sinto que toda a igreja, todos nós devemos sentir nessa obrigação, nesse chamado de fazer discípulos. Jesus não disse só para mim isso, disse para todos nós: vão pelo mundo, façam discípulos todas as nações. Essa mensagem, talvez você está aqui hoje, você ainda não iniciou o curso do discipulado. É gratuito esse curso. Eu queria muito que todos que chegam na igreja passem pelo curso do discipulado. Então, se você está aqui hoje e fala ao pastor, me procura no final do culto, pastor, eu gostaria de fazer o curso, vou procurar um cristão para fazer com você. Agora o outro grupo, o grupo número 2, são aqueles que já passaram pelo discipulado, são aqueles que já estão vivendo a fé, que são pais já espirituais. Eu quero pedir que vocês também se envolvam com o discipulado, que vocês se dediquem mais nesse processo de evangelização. É interessante, eu vejo adolescentes aqui, gente, adolescentes discipulando outros adolescentes. Eu não vejo problema nenhum nisso. Pastor, mas não vai ficar deficiente esse discipulado? Não, gente. Eles estão na mesma idade, eles estão falando do mesmo assunto. Tem adolescentes que vêm aqui na igreja à tarde fazer o discipulado. Adolescente com adolescente. Não há idade para ser um discipulador. Não há idade. Que a gente possa sair dessa visão, eu convido e o pastor discipula. Que a gente possa entender, eu convido e eu discipulo. Eu quero carregar no meu colo essa pessoa. Eu quero andar com ela culto após culto, semana após semana. E quero ter o privilégio de um dia eu ouvir da boca dela, dizendo: graças ao meu amigo, hoje eu sou um cristão, sou um servo de Deus. Minha vida mudou, minha família melhorou 100%. Graças a esse amigo, essa amiga. Não o pastor Daniel, não precisa colocar meu nome na história. A você, que investiu em discipulado, gente. Discipulado, gente, é o que dá para a igreja um crescimento saudável. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto. Pai, agradecemos por essa noite, cada vida que aqui entrou, que saiamos daqui, Senhor, meditando nas palavras que ouvimos, meditando, Pai, no que a evangelização e o discipulado, eles se completam. Se a gente evangelizar, mas não discipular, estamos andando com uma perna só. Queremos, Pai, ser usados por Ti também no discipulado, caminhando semanas, meses, até mesmo anos, caminhando com o nosso amigo, com o nosso discípulo. Que possamos, Pai, assim, plantar uma semente no coração tão maravilhosa, que essa pessoa sempre será agradecida, e a honra toda sua, meu Deus. Abençoa teu povo nessa noite, nos despede na tua bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, e nos façam discípulos e discipuladores, em nome de Jesus. Amém e amém.